Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um tópico do nosso estudo sobre os cartórios de registro de imóveis. De todos os serviços de registro que existem, pessoal, nenhum é tão bom no aspecto da publicidade quanto os cartórios de registro de imóveis. Isso acontece por causa da territorialidade que eles são obrigados a respeitar, né? Você já deve ter ouvido falar que para cada imóvel que nós temos nesse país, existe o registro e existe só um cartório onde ele está registrado. E tudo que eu quiser saber sobre esse imóvel, existe um cartório específico. Se eu estou lá em São Paulo, quero saber sobre um imóvel aqui em Uberaba, existe só um cartório no Brasil que pode me dar essa informação. É lógico que ele está situado em Uberaba, mas Uberaba tem mais de um cartório, então só um desses cartórios, por lei, tem essa competência, porque só eles têm a matrícula do imóvel, né? Então, pessoal, olha só, vamos explicar aqui por que é essa questão da territorialidade, por que ele é tão significativo nos registros de imóveis. A gente sabe que os atos só serão eficazes, muitos dos atos, né, que a gente pratica no dia a dia, só serão eficazes se praticados no cartório da circunscrição do imóvel. Então, lembra quando, isso você ainda não estudou, mas você já sabe, a pessoa comprou um imóvel, ela fez uma escritura. Ela é dona do imóvel? Resposta não. Ela vai ser dona do imóvel quando ela pegar essa escritura pública e colocar num registro imobiliário. Ela fizer o registro da escritura. Esse registro da escritura, pessoal, é o ato, né? A serventia que faz o registro é a responsável por dar publicidade para o mundo inteiro dos atos que ali foram registrados sobre esse imóvel. É só quando eu vendi um imóvel para vocês, só na hora que vocês registraram essa escritura, é que o mundo sabe que vocês são donos desses imóveis. A gente fez uma escritura lá no cartório de notas, no tabelionato de notas. Ninguém sabe o que tem no tabelionato de notas. Você pode até ir lá pedir uma certidão, né, da escritura, até tudo bem. Mas normalmente, né, escritura de imóvel você pode passar em qualquer lugar do Brasil. Se eu estou vendendo um imóvel aqui para vocês em Uberaba, se vocês estiverem lá em Roraima e eu quiser ir lá em Roraima no cartório de notas de lá e passar a escritura, eu posso. Né? Cartório de notas não respeita a territorialidade. A lei não cria essa imposição para eles. A territorialidade só existe para registrar o imóvel. Então, se eu vendi lá em Roraima, alguém vai ter que sair de lá para registrar esse imóvel aqui em Uberaba. Hoje nem tanto, né? Hoje já existe o sistema informatizado. Então, os atos cartorários só são eficazes se praticados no cartório da circunscrição do imóvel. O que é circunscrição, pessoal? Porque o Brasil inteiro é dividido em circunscrições imobiliárias. É o espaço geográfico que aquele cartório atende à comunidade. Então, por exemplo, aqui em Uberaba, hoje, né, nós temos 2 cartórios, mas isso vai aumentar. Nós temos 2 cartórios aqui em Uberaba. Um cuida de uma parte da cidade e o outro cuida da outra parte da cidade. Então, o que eu vou dizer? Que o cartório tem a sua circunscrição imobiliária. Essa parte da cidade onde todos os imóveis têm a sua matrícula nesse cartório, então a gente fala que ali é a circunscrição imobiliária desse cartório. E aí, o outro cartório é a mesma coisa, ele tem a sua circunscrição imobiliária, o espaço em que todos os outros imóveis que estão ali naquele espaço têm nesse cartório a sua matrícula. Então, por isso que se diz o seguinte, eu vou devagar para ficar bem claro, né? Cada circunscrição imobiliária corresponde a uma única serventia. Então, você pega o mapa aí da sua cidade e você, né, procura saber quantos cartórios tem. Vamos supor que sua cidade tem 3 cartórios. Você vai conseguir ver, né, lá na Lei de Organização Judiciária, tem a descrição certinha dos locais em que os imóveis que estão ali estão dentro daquele cartório do primeiro ofício. Você pega o mapa e você vai ver a outra parte certinha, onde todos os imóveis ali estão vinculados ao segundo ofício.
e uma terceira parte junto ao terceiro ofício. Então, cada circunscrição imobiliária, cada área geográfica dessa sociedade corresponde a uma única serventia, a um único cartório. Não tem, em lugar nenhum, você vai achar uma área que é dividida entre 2 cartórios. Não tem, certo? Cada circunscrição imobiliária corresponde a um único cartório, a uma única serventia. Da mesma forma que cada serventia corresponde a uma única circunscrição imobiliária. Então não tem, pessoal, 2 cartórios, né, que possam atender uma mesma região, certo? Cada região é separada e destinada a um cartório, e a gente fala que essa área geográfica é chamada de circunscrição imobiliária, tá bom? Esse nomezinho a gente precisa guardar porque ele é muito utilizado em matéria de direito notarial. E aí você pega o princípio da territorialidade, que vai falar, olha, cada item desse cartório, certo? Cada ato só tem um cartório específico. Ele está lá na Lei 6.015, que é a nossa Lei dos Registros Públicos, no artigo 169. Todos os atos enumerados no artigo 167 dessa lei, são vários os atos, são obrigatórios e serão efetuados na serventia da situação do imóvel. Então, o local do imóvel está, qual que é o cartório, qual que é a serventia que atende aquele local, qual que é a circunscrição imobiliária dessa serventia. Então, isso é muito importante, pessoal. Eu coloquei até um alerta aqui, bem mineiro, né? Presta atenção aqui. Isso é muito importante, porque quando a gente estuda direito, né? A gente fala isso muito para os nossos alunos em vários semestres, inclusive. Né? Vocês estão vendo aqui que todos os atos são obrigatórios, né, naquela serventia. E por que são obrigatórios? Porque são esses registros na circunscrição imobiliária correta, no cartório correto, é que dão efeitos, que dão eficácia ao ato praticado. Então, lembra um caso que todo mundo sabe. Eu fiz a escritura pública, né? E comprei o imóvel e eu preciso registrar. Esse é um caso clássico, tá certo? E aí eu sei que para registrar só tem um cartório. Eu preciso descobrir qual cartório que tem a matrícula desse imóvel, porque é só naquele imóvel que eu consigo fazer esse registro, né? Se eu fizer certo, e os cartorários vão me ajudar a fazer certo, não se preocupe, isso é fácil, certo? Na hora que eu conseguir o registro, eu sou o dono desse imóvel. Por quê? Porque agora eu dei publicidade àquilo que está na escritura. Então, juridicamente falando, essa escritura só passou a ter efeitos contra terceiros, contra todo mundo, no momento que eu dei eficácia, no momento que eu registrei no cartório certo. Por isso que todo mundo sabe, eu fiz a compra e venda, fui lá no cartório de notas, passei a escritura para mim e não registrei. Essa minha escritura não tem eficácia. Essa minha escritura não é obrigatória contra ninguém. Então, se alguém, né, se o meu vendedor for uma pessoa de má fé, um estelionatário, ele consegue vender o imóvel para terceiro. Né? Por quê? Porque o terceiro não é culpado. O terceiro foi lá no cartório, constava o nome dele como dono. Eu que fui rolar relapso, né? Eu, Roberto. Certo? Então, é o registro que dá efeitos à escritura. E eu preciso fazer esse registro aonde? Num cartório de registro de imóveis daquela circunscrição imobiliária corretinha, certo? Por exemplo, casamento. Todo mundo sabe que casamento tem que ser registrado no cartório, né? Só que você já faz dentro do cartório de civil e registra lá mesmo, né? Mas, enfim, tem gente que casa na igreja. E aí a pessoa que casa na igreja precisa levar o ato da cerimônia religiosa para ser registrada no cartório. Então, eu fui lá, fiz isso, registrei no cartório, sou casado. Roberto, mas se eu pegar... certo? Se eu fizer o casamento, peguei a ata religiosa para registrar e registrei num cartório de títulos e documentos, você não é juridicamente casado. Certo? Por quê? Porque não foi dada a publicidade na forma correta. Então, por isso que sempre tem, né, aquele espaço geográfico, a serventia adequada para se fazer aquele ato. Em matéria de registro de imóveis, nenhum outro cartório trabalha com tanto rigor aqui, certo? E isso facilita a vida do usuário.
certo? Se é exigido mais rigor na hora de registrar, se eu precisar de uma informação sobre o imóvel, fica fácil conseguir. Eu sei exatamente que cartório eu tenho que ir, tá bom? Então, isso que a gente fala, né, do princípio da territorialidade. Cada imóvel está na sua circunscrição imobiliária adequada. Não tem 2 lugares que eu possa obter informações sobre um imóvel nesse país, certo? Se esse princípio da territorialidade for desrespeitado, como eu disse para vocês, não deu-se publicidade aquele ato que foi feito, às vezes até dentro de outro cartório, e não é obrigatório contra terceiros, não produz efeitos. Só a partir do momento que produzir efeitos é que realmente aquela escritura minha, né, aquela ata de casamento religioso, aquilo vai produzir efeitos, tá bom? Só para dar um exemplo para vocês, olha só. Os direitos reais sobre imóveis, por exemplo, propriedade, constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, pessoas que compraram um imóvel uma da outra, só se adquirem esse direito, o comprador só adquire esse direito de propriedade com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. Traduzindo isso aqui, para você que não cursa direito, você só adquirirá o poder e o direito de propriedade na hora que registrar esse imóvel lá no cartório de registro de imóveis adequado, na hora que levar o registro na serventia adequada, dentro da circunscrição do espaço geográfico determinado por lei, né? A nossa circunscrição imobiliária aqui, certinho? Então, isso que nós estamos falando. E quem que define esses espaços geográficos são as leis estaduais de organização judiciária. Essas leis, gente, elas são fruto de criação do Poder Judiciário, né, das corregedorias, mas elas são publicadas como uma lei comum, tá bom? Só que, então, é uma lei aprovada pela Assembleia, tá certo? Pela Assembleia, assinatura do governador e tudo ok. Aquele trâmite normal. Mas o autor intelectual dessas leis é o Poder Judiciário Estadual, certo? Então, leis estaduais de organização judiciária. Essa mesma lei é a que define quantas varas cíveis nós vamos ter na nossa cidade, quantas varas criminais, vamos ter um fórum, não vamos ter na nossa cidade. É a mesma lei que fala se nós vamos ter cartórios ou não e se vamos ter, quais cartórios que nós teremos, certo? Detalhe, chegando no finalzinho. Um município, gente, pode ter mais de uma circunscrição imobiliária. Uma cidade que é grande, né, ter um cartório só não resolve. É melhor você ter vários cartórios, dividir aquele município em circunscrições imobiliárias diversas, porque fica mais fácil do cidadão comum trabalhar. Então, o município pode ter mais de uma circunscrição imobiliária, né? Então, pode ter mais de uma serventia de registro de imóveis. Eu dei o exemplo aqui de Uberaba, né? Então, por exemplo, alguns municípios podem... aqui eu já vou explicar de novo. Deixa eu voltar aqui. Então, o município pode ter mais de uma circunscrição? Pode, Uberaba tem 2. São Paulo, está no slide aqui na frente, São Paulo acho que tem 18 circunscrições imobiliárias. Eles dividiram a cidade em 18 áreas, né, diferentes. Cada área tem um cartório, registro de imóveis específico. O interessante de São Paulo São Paulo tem uma coisa que é diferente. Aqui, normalmente, a gente pega uma área conjunta, né, para dar para um cartório. São Paulo tem cartório lá que começa numa região norte e termina num pedaço lá da região leste. Então, eles pegam áreas separadas lá, certo? Não sei a história, porque que isso aconteceu, mas isso não é uma coisa comum, não. Comum é você dar uma área, né, uma área delimitada, aquela área e mais nenhuma para determinado cartório. Então, o município pode ter mais de uma circunscrição e alguns municípios podem estar na mesma circunscrição imobiliária. Cidades muito pequenas, gente, não comportam um cartório de registro de imóveis. Então, você tem aquelas cidades, 2, 3, 4 cidadezinhas muito pequenas, né? 20, 30 mil pessoas, você não vai abrir um cartório de registro de imóveis em cada um, é prejuízo na certa. Então, o que o Estado faz? Faz um círculo ali em volta dessas cidades e colocam elas todas sobre a égide de um único cartório de registro de imóveis. Então, alguns municípios podem estar na mesma circunscrição imobiliária. Então, você pega assim Uberaba, né, Santa Juliana, que é aqui do lado, todos os imóveis estão em um determinado cartório, certo? Então, isso é absolutamente normal de acontecer.
Então, mesmo cartório de imóveis para vários municípios, mas repito, isso aqui só acontece quando os municípios são bem pequenos, tá bom? Então, falei para vocês, na atualidade, Uberaba tem 2 circunscrições imobiliárias, nossa cidade está dividida em 2 partes e por isso nós temos 2 cartórios de registro de imóveis. Isso está sendo atualizado, Uberaba vai passar a ter 4 serventias de registro de imóveis, tá bom? São Paulo, capital, tem 18 circunscrições imobiliárias. Isso quer dizer o quê? Lá tem 18 cartórios de registro de imóvel. Cada circunscrição, cada área geográfica que o legislador achou pertinente, ele deu para um cartório específico. Certinho? E aqui eu falei, né, que lá em São Paulo tem uma característica estranha, que algumas áreas não são contínuas, né? Começa num pedaço e termina na outra. Então eu achei isso um tanto quanto curioso, né? Vou procurar saber por que foi assim, mas não é fácil a gente descobrir, não. Refletindo, os atos só serão válidos se praticados no cartório da circunscrição do imóvel. Então, se eu precisar registrar uma hipoteca, se eu precisar registrar um usufruto e fizer isso num cartório errado, não vai ter efeitos, certo? Precisamos estar muito bem atentos àquilo para praticar o ato na serventia de registro de imóveis correta. Certinho? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, estou 100% à disposição de vocês. Abração.